Queridos companheiros de jornada, que a graça de Jesus seja com vocês. Nós recebemos uma pergunta muito interessante do Marquinhos e da Priscila sobre como podemos entender uma expressão que Pedro usa em uma de suas cartas, quando ele diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria compartilhar, então, alguns pensamentos sobre essa expressão crescer na graça. Inicialmente, dizer que a graça de Deus manifestada em Jesus Cristo, ela não é principalmente uma doutrina da igreja. A graça de Deus em Jesus Cristo, ela é essencialmente uma experiência daqueles que são alcançados pelo Evangelho e pelo reino de Deus. Isso é importante porque numa doutrina não se pode propriamente crescer, mas numa experiência sim. Nós experimentamos a graça quando fomos chamados ao reino, chamados ao discipulado de Jesus. Ali, nossos pecados foram perdoados, nós fomos aceitos e amados como éramos, de inimigos de Deus que éramos, nos tornamos filhos de Deus. O preço das nossas transgressões foi completamente pago por Jesus na cruz. Recebemos graça. Experimentamos a graça do Senhor também em cada momento que vivemos, a cada instante que respiramos, que existimos, porque é a graça do Senhor que sustenta todas as coisas. Experimentamos a graça, assim, quando nós somos supridos de bens de alegria pelo Senhor e também quando somos sustentados nas nossas dificuldades e provações. Como se cresce então na graça? Crescemos na graça quando nos aprofundamos nessa experiência com o socorro, com a ajuda de Deus a cada instante, quando experimentamos a suficiência de Deus em nossas vidas para nos suprir e para nos sustentar, para nos socorrer e para nos levar sempre adiante no relacionamento com Ele e nas circunstâncias da vida. Paulo cresceu na graça quando ele percebeu que o seu passado de fariseu soberbo e mesmo de perseguidor da igreja, isso não era empecilho para o desenvolvimento do seu ministério, porque ele havia alcançado graça. Mas ainda ele descobriu que dessa mesma graça que o havia salvo, ele podia encontrar o poder para dinamizar o seu ministério, para produzir frutos na sua vida. Assim ele diz: pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo também cresceu na graça, na sua luta contra o espinho na carne, quando ele ouviu do Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ali Paulo experimentou a capacitação e a suficiência que vem diretamente de Deus e que só pode operar plenamente na fraqueza humana. Crescer na graça, meus amados, é se aprofundar na experiência dessa suficiência de Deus, dos seus dons, do seu socorro, do seu amor e do seu poder que é misericordiosamente concedido a nós. Podemos aplicar isso a muitas áreas da vida, do caráter, das nossas circunstâncias, relacionamentos, acontecimentos. Crescemos na graça quando abandonamos a nossa justiça própria, a nossa busca de merecer reconhecimento, quando abandonamos nossas amarguras, ressentimentos e desejos de compensação e nos abrimos para receber com gratidão a graça do Senhor que nos sustenta, nos acolhe e nos santifica. Também quando abandonamos o espírito de julgamento e exercitamos a misericórdia e o perdão e perdoamos, assim como fomos perdoarmos, deixamos que a graça possa fluir e atingir todos os nossos relacionamentos.
Crescemos na graça quando abandonamos a confiança em nós mesmos e o nosso desejo de controlar as circunstâncias e aceitamos ser fracos e dependentes dessa suficiência que vem do Senhor. Crescemos na graça quando abandonamos o orgulho e a soberba e aprendemos o caminho da humildade, porque Ele mesmo disse que aos humildes Ele concede graça. Assim, amados, receber e viver o amor de Deus, viver pelo louvor da sua glória, as experiências que o Senhor vai nos trazendo, nas quais o Senhor vai nos conduzindo a cada instante, de dependência e de aprender a suficiência dEle. Tudo isso nos faz crescer na graça. Gostaria de ler um texto que eu escrevi em março desse ano, exatamente a propósito desse tema da graça. Diz assim: Tua graça me diz quem eu sou, bom e mau, mas sempre amado, forte e fraco, mas sempre sustentado, sábio e tolo, mas sempre guiado, corajoso e tímido, mas sempre perseverando. Ela me diz para onde ir, mesmo quando não há caminho, que tudo é possível em meio às impossibilidades, que eu tenho uma morada e uma família eternas, ainda que passem os céus e a terra. Tua graça é a força e é o descanso nas lutas e provações, é a alegria e a glória nas celebrações e vitórias, é o frescor nos dias de sol e fadigas, e é o conforto nas noites de tempestade. É a partida e a chegada de todas as jornadas. Ela me faz olhar mais para ti, para o teu rosto resplandecente, para o teu governo soberano, e menos para mim, menos para as circunstâncias. Tua graça me faz andar mais na tua luz, a verdadeira luz que a todos ilumina, e menos nas minhas trevas, menos nas luzes enganosas deste mundo. A tua graça, Senhor, é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Que a graça do Senhor Jesus, então, meus caros, seja com todos, e um grande abraço para o Marquinhos, para a Priscila e para o Vinícius.